Vista a divisão entre direito privado e direito público e feitos os questionamentos se faz sentido ainda ou não a gente manter essa velha dicotomia do direito romano, é importante que agora, nesta turma de reaprendizagem jurídica, a gente faça um raciocínio conjunto com vocês. Por que eu vou propor isso agora? Por quê? Venham comigo. Muitos de vocês, mesmo tendo tido direito civil como a maior matéria da faculdade, 6 ou 7 períodos, em qualquer grade curricular, você que está me assistindo teve direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou até 7, normal, diretriz do MEC. Direito civil é a maior matéria da nossa faculdade de direito. E muitos insistem em dizer, eu odeio direito civil, eu acho um saco direito civil. Legal mesmo é constitucional, é penal, é processo. Eu entendo perfeitamente esse seu sentimento. Porque eu preciso confessar, eu também tive ele durante a minha graduação. Só que, quando eu comecei a estudar direito civil, me candidatando a uma monitoria na faculdade, fui monitor na faculdade no ano 2000, na virada do milênio. No ano 2000, eu fui monitor na minha faculdade em Direito Civil, faz tempo. Eu passei a estudar o Direito Civil com muito mais profundidade. Depois comecei a dar aula, fui escrever livro, mestrado, doutorado, e cada vez mais descendo camadas no aprendizado do Direito Civil. E eu digo sem medo de errar, é impossível não se apaixonar com o direito civil. Tem gente que está falando, vou até parar de assistir essa aula. Calma, respire e vem comigo. Eu vou repetir, é impossível não se apaixonar com o direito civil. Vírgula, desde que nós possamos entender o que é o direito civil. Eu sempre brinco aqui no Supremo com os professores de penal que o marketing do penal é muito mais bem feito. Verdade ou mentira? O marketing do penal ele está todo dia na televisão, na internet, nos noticiários, na rádio. Toda hora que você abre, você encontra direito penal. Então, isso gera uma curiosidade natural. E o direito penal, ele admite uma certa superficialidade. Eu não estou dizendo que o direito penal é superficial. Por favor, a aula do Chico está aí para mostrar que não, o direito penal pode ser muito, muito, muito profundo. Mas pessoas comuns, pessoas que não são do direito, têm, em linha de princípio, uma certa compreensão do direito penal e que às vezes não tem do direito civil. Uma pessoa sabe dizer, isso foi crime, isso não foi crime, fui vítima, ele foi autor, essa pessoa participou do crime da outra, ajudou, auxiliou, tem que responder também. O cidadão comum domina isso, porque o marketing do penal é muito bem feito. E o marketing do penal também é bem feito nas aulas desde a faculdade. Porque a primeira aula que você tem de direito penal, os professores fazem questão de explicar para que serve o direito penal. É verdade. Ninguém tem dúvida de para que serve o direito penal. É a última ratio, subsidiariedade, ele se baseia no princípio da legalidade. A legalidade tem várias vertentes, e eles vão te explicando, a partir dos princípios penais, para que serve o direito penal, o que é o direito penal e o que não deve ser matéria de direito penal. Eles conseguem até falar, isso aqui vai ser uma ciência criminal correlata, que vai lhe ajudar a entender melhor o penal, a criminologia. Porra. Eles vão te ensinar o que é política criminal, quando há coerência, quando não há coerência nessa política criminal. Então, eu repito, o marketing do direito penal ele é muito mais bem feito do que o marketing do direito civil. Eu vou lhe perguntar, você está aqui na turma de reaprendizagem, quais são os princípios que regem o direito civil? Quando? Que na sua graduação,
um professor parou e te explicou para que servia o direito civil, o porquê da importância do direito civil, o que não deve ser objeto do direito civil? Verdade ou não é? Professor de direito civil durante a graduação, em sua grande maioria, não digo todos, por favor, mas em sua grande maioria, isso é uma realidade, ele pega o Código Civil, 2.046 artigos, e que agora está sendo revisado por uma comissão de juristas lá no Senado, é bom que se diga, e que vai virar um projeto de lei, já está virando. E aí, o professor chega, ele abre o Código Civil e começa a te explicar um monte de regra que está ali. Sem esse marketing introdutório da matéria. Eu estou dizendo marketing aqui sem nenhum demérito, tá? O marketing no sentido de técnica de venda. O direito penal é muito bem vendido, o direito civil não. O direito civil, via de regra, ele é mal vendido por nós, professores de direito civil. O maior elogio que eu ou outro professor pode receber é, pô, com você eu aprendi a matéria. Porque talvez a gente fez o aluno raciocinar. Ele começou a ver lógica, ele começou a ver sentido, ele começou a acertar questões em prova, por exemplo, sem ter decorado a lei. Mas porque ele aprendeu a ideia que está contida na disciplina, os porquês, as razões, os motivos, o que é objeto, o que não é objeto daquela disciplina. Então eu me proponho, neste bloco com vocês do reaprendizagem, a voltar lá no início da faculdade novamente e tentar explicar para você o que é o direito civil, para que ele serve, qual é a sua função, o que ele não vai abarcar, quais são os seus princípios. Eu não tenho dúvida que depois desse bloco, vocês vão ter outra visão do direito civil. Vocês vão simplificar o direito civil e vão esquecer aquela ideia que muitas vezes lhes foi transmitida, de que direito civil é simplesmente a regra que está ali naqueles 2.046 artigos da Lei 11.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil de Miguel Reale. Então vamos para a tela. O que é o direito civil? Primeiro, se fizermos a divisão entre público e privado, é importante deixar registrado. O direito civil, ele é uma parte fundamental do direito privado. Muitas vezes, se confundia o direito civil com o direito privado. E se formos olhar a história do direito, o direito privado ele realmente se confunde com o direito do cidadão, o ius civilis, que é exatamente a origem do direito civil. O direito civil vem para regulamentar a vida do cidadão. As relações que esse cidadão vai estabelecer, não com o ente superior, o Estado, mas para com os seus pares. Essa é a ideia do direito civil. E quando a gente olha hoje o direito privado, e a gente pensa num direito empresarial, num direito do trabalho, privado ou público ou misto, num direito do consumidor, privado, público ou misto, num direito que está vindo, e que eu sou fã e estudo e escrevo bastante, o direito digital. Todas essas disciplinas nada mais são do que derivações do direito civil, segmentações do direito privado. Ou seja, o grande sol desse sistema chamado direito privado é e sempre será o direito civil. Mas nós temos que deste sol surgiram outras estrelas que também fazem parte desse sistema de direito privado. Como eu citei, o direito empresarial, o direito do trabalho em certa medida, o direito do consumidor e o direito digital, vírgula, também em certa medida, são
estrelas que saem, que derivam do próprio direito civil. Então, muitas vezes, falar em direito civil é falar em direito privado por razões históricas, porque as demais concepções ou disciplinas que estariam contempladas no direito privado são, historicamente, derivações do próprio direito civil, que servem, então, para regular as denominadas relações jurídicas entre privados. Pode ser a relação jurídica que eu tenho com a minha filha Ana, com meu filho o Nino. Pode ser a relação que eu, Bruno, tenho com os meus sócios aqui no Supremo. Pode ser a relação que eu travei com o João na semana passada para adquirir o carro dele. Pode ser a relação que eu tenho com um fundo imobiliário onde eu invisto o meu dinheiro. Pode ser a relação entre o Supremo e uma empresa de transmissão de aulas, duas pessoas jurídicas. Esse é o âmbito de aplicação do direito privado, regular as relações jurídicas horizontais, relações jurídicas de quem está no mesmo plano, relação jurídica entre sujeitos privados, que vai ter para o seu raciocínio a seguinte base. Qual é a base de raciocínio do direito privado? É a igualdade no exercício da liberdade, ou o exercício de uma liberdade que produz igualdade. Vou repetir. A base do direito privado é relações igualitárias, relações entre iguais e relações entre iguais que se baseiam em condutas livres, em exercício do direito fundamental à liberdade. Daí a ideia de uma relação horizontal. Esta igualdade, ela pode ser vista tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista substantivo, material, ok? E esta liberdade pode ser uma liberdade vista sob o ângulo da manifestação de vontade e da perseguição de seus interesses próprios. Então, qual é a base do direito privado? Que eu, Bruno, você, Maria, Juliana, Silvia, você, Antônio, Marcelo, Cláudio, todos que estão aqui me assistindo, tenham possibilidade concedida pelo ordenamento para agir livremente. De acordo com o quê? Com a sua própria vontade. Para buscar o quê? Os seus interesses privados. A base é liberdade de ação. Hoje tem se falado tanto, nesse mundo contemporâneo, na liberdade. A liberdade voltou a ser um mantra, até político, não é mesmo? Liberdade! Temos que lutar por nossa liberdade! Tem um monte de gente falando isso. É ou não é? Pois é. O direito civil é o direito da liberdade. Olha como é que você vai ressignificando a coisa internamente. Se eu tenho liberdade de agir de acordo com a minha vontade, para buscar satisfazer um interesse meu, um interesse próprio, eu tenho aqui a base do que chamaremos logo ali na frente de autonomia.
vai no direito constitucional. Quando é que você tem estados autônomos? Quando você tem estados que têm os seus próprios governos, elaboram suas próprias regras, têm o seu próprio orçamento. É um estado que se autogerencia, se autorregulamenta. Então, quando a gente fala em Estado federado, ele se caracteriza pela existência de entes autônomos. Eles têm uma parcela, não é uma irrestrita, mas é uma parcela de autonomia, concedida pela Constituição. A ideia que vai nos levar dessa liberdade, a liberdade vai nos trazer exatamente esse poder de sermos sujeitos autônomos. Autônomos no sentido de termos a possibilidade de criarmos, construirmos as regras que regerão a nossa vida. Ou seja, a possibilidade de exercermos a nossa própria nomia, norma. Autonomia é, na tradução literal do latim, normas próprias. O sujeito que é autônomo é o sujeito que tem a capacidade de criar as suas próprias normas, de se autorregrar, de se autorregulamentar. Este é o sujeito que nós chamaremos de sujeito autônomo. E é esse o sujeito do direito civil. Quem preza, quem gosta de autonomia, de liberdade, tem que gostar do direito civil. Porque o direito civil, via de regra, como vimos, ele não vai ficar impondo conduta a você, ele vai limitar. Ele vai estabelecer a cerca, o muro, o limite, dentro do qual você pode agir. Há uns tempos atrás, quando meu filho nasceu, eu fui ler um livro, sobre as crianças francesas. Você que é pai, mãe, já leu esse livro? É um livro legal de ler, porque ele mostra como é que é a criação das crianças europeias. E eu logo lembrei do direito civil, como é que eles prezam a liberdade da criança. Então, um pai europeu, por exemplo, ele vai num parquinho, ele fica lá sentado, de longe, observando a criança se divertir. Ele não fica lá querendo colocar a criança lá em cima, querendo ensinar a escorregar, querendo que ela tome cuidado para não cair de cabeça. Se ela cair, faz parte. Eu estou aqui administrando, olhando. Por que eu faço esse paralelo? Porque o direito civil é exatamente isso. A criança francesa somos nós. Os pais é o Estado. Quando ele observar que vai dar merda, ele vai estabelecer uma limitação. Não vai sair do parquinho, não. Eu deixei você brincar aqui dentro. Você não pode lesar o coleguinha, não pode morder, não. Não pode bater no colega, não. O pai vai fazer intervenções pontuais e precisas. Mas ele não vai ficar tutelando o tempo todo o menino, dizendo o que ele tem que fazer. Ele vai estabelecer de forma clara quais são os limites. E dentro daqueles limites, a criança pode ser criança. Ela pode desenvolver a sua autonomia. Para que nós possamos, a visão deles é criar adultos verdadeiramente autônomos. Nossa, Bruno, essa me pegou. Porque eu fico vendo exatamente isso hoje, As pessoas querem tutelar todas as condutas da outra. Por isso que não gosta de civil. Porque o direito civil, ele é a antítese disso. O direito civil, por favor, aprendam esse raciocínio. Ele não quer tutelar todas as condutas do outro. O direito civil, ele vai existir para ser aquele pai cuidadoso que olha a distância. Vai contratar ali, Olha, estou manifestando vontade. Peraí. Não. Aí você está indo longe demais, eu não deixo. Se você fizer isso, eu vou te sancionar. Vai lá, continua contratando. Entenderam a ideia? Essa é a lógica do direito civil. Conceder liberdade para que nós possamos ser, enquanto sujeitos privados, seres autônomos.
direito civil vai ter um ideal a ser buscado a partir dessa liberdade, que é o ideal do liberalismo. Quem estudou história vai se recordar da Revolução Francesa, cujo lema era liberté, igualité, fraternité, ou seja, alguns falam propriedade, né? Propriedade privada, que era o sonho da burguesia na época. Essa é uma boa colocação crítica. Mas a ideia de liberdade era para que cada um tivesse a possibilidade de agir conforme sua vontade, buscando seus interesses privados, sem que houvesse um Estado absolutista, extremamente controlador, focado na figura do monarca e da sua família, que controlava toda a vida privada do sujeito. A Revolução Francesa, também chamada de Revolução Liberal, ela vem para quebrar esse paradigma e dar aos sujeitos, especialmente à classe ascendente, à burguesia, aquilo que ela mais desejava, que era a liberdade. Para que se pudesse alcançar um segundo ideal, que era o ideal do quê? Da igualdade. Porque a premissa burguesa, a premissa liberal, a premissa revolucionária, qual era? A partir do momento que todos os sujeitos fossem verdadeiramente livres, eles alcançariam um estado natural de igualdade. Porque ninguém seria obrigado a, por exemplo, celebrar contratos. A pessoa celebra porque lhe é conveniente. Então, a igualdade seria uma derivação, ao menos do ponto de vista do dever ser, do mundo ideal, uma derivação do exercício do direito à liberdade. Já que todos são livres, a igualdade seria uma fórmula mágica a ser alcançada com naturalidade. Perfeito? Porém, a prática demonstrou que um ambiente sem regulação, um ambiente sem paz, no meu exemplo, pais no parquinho que ficam no entorno, estabelecendo limites, a coisa acaba bagunçando. Por quê? Assim como num parquinho de criança, quem é mais forte acaba oprimindo aquele sujeito que é mais fraco. Então, o forte, politicamente, economicamente, ele acaba dominando aquele sujeito que é mais fraco. Então, muitas vezes, o início do século XIX, o período pós-revolucionário francês, que foi a base para a confecção do nosso Código Civil de 1916, ele demonstrou o quê? Que excesso de liberdade pode trazer uma pseudo-igualdade. Excesso de liberdade pode trazer caos, dominação, conflitos. Então, muito cuidado se você é um desses que hoje prega uma liberdade a qualquer custo. Uma liberdade sem limites. Uma liberdade que não deve ser controlada. Você é um profeta do caos. Pense nisso. Porque o excesso de liberdade, do ponto de vista prático, vai trazer dominação, subjugação. Ou seja, sujeitos serão subjugados. O mais forte vai dominar o mais fraco. E aí nós não vamos ter uma relação verdadeiramente igual. Se nós alcançarmos uma igualdade nesse âmbito de plena liberdade, essa igualdade será meramente formal, com os dois, supostamente, concordando com as regras, com as cláusulas, com as deliberações de um contrato. Mas, no plano fático da realidade, e não no plano do dever ser, no plano do ser, não se alcança com extrema liberdade a verdadeira igualdade, a igualdade material, a igualdade substancial, porque o mais fraco domina o mais forte.
E aí vem nos finais do século XIX, nas últimas décadas do século XIX, a gente experimenta um outro momento revolucionário, também decisivo para o direito civil, que você estudou na escola, que é a Revolução Industrial, que foi a gênese da criação do direito do trabalho, como você sabe. Na Revolução Industrial, o que aconteceu? Os fracos cansaram de ser oprimidos pelos mais fortes. Os mais fortes eram os industriários, os novos industriários, a burguesia ascendente, que tinha como maior sonho lucro, acúmulo de riqueza, acúmulo de propriedade. E essa burguesia se depara com uma população que não tem mais terra e que vai para os burgos, para as cidades, e precisam trocar aquilo que elas têm por moeda, a sua força de trabalho por uma moeda. Olha a base do capitalismo se desenvolvendo junto com a ideia do direito civil. E esses fracos, eles começam a ser evidentemente explorados por esses mais fortes. Então, se havia uma igualdade naquele contrato de trabalho, onde eu lhe pago X por ter 20 horas de trabalho diária, 15 horas de trabalho diário, sem descanso semanal, sem férias. Se você se acidentar, você está fora, eu contrato outro, e você não tem seguro social nenhum. Esse ambiente hostil e desigual trouxe a Revolução Industrial, tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto em outros países. A Revolução Industrial nada mais foi do que um clamor da classe operária para que esse ambiente privado fosse minimamente regulado. É como se, no meu exemplo do parquinho, as crianças mais fracas começassem a gritar pelos pais. Pai, vem me ajudar, eu estou tomando porrada, eu estou sofrendo bullying desses caras que estão aqui, que são mais fortes que eu. Então, o pai, que nesse caso é o Estado, ele vem para estabelecer medidas que visam promover a verdadeira igualdade. Então, quando começam as leis trabalhistas, elas vêm como um movimento de resposta a esse ambiente de profunda desigualdade, de domínio, em que um subjugava o outro. Havia um padre francês nessa época, o Lacordaire, que ele falou uma coisa sensacional que foi imortalizada em vários livros. Entre o fraco e o forte, o contrato, esse instrumento de direito privado, oprime. E a lei liberta. Entre o fraco e o forte, o contrato oprime. E a lei liberta. Então começa com as revoluções industriais, um desejo dos oprimidos, dos trabalhadores, pela intervenção do Estado, como forma de garantia de uma pretensa redução dessa desigualdade, que nunca zera, né, gente? Nunca zera, mas pelo menos se reequilibra mais este jogo. O Estado vem para estabelecer, olha, vai ter que ter descanso semanal remunerado, vai ter que ter férias remuneradas, olha, vai ter que ter proteção contra acidente do trabalho, olha, tem que ter um número máximo de horas de trabalho diária. Olha, e ele começa a estabelecer uma série de regramentos para tentar trazer a verdadeira igualdade, a igualdade substancial. Ô Bruno, mas cadê a fraternidade? Pô, o pessoal está procurando até hoje, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. A fraternidade, ela vem. Ela vem com a ideia de solidarismo. Solidarismo social. O artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição fala: é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Qual é a ideia de solidariedade de bem comum? É que o Estado possa intervir neste domínio privado, pensando não apenas no interesse das partes envolvidas, mas no interesse de todos.
Então, quando a gente pensa em tutela dos interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos, quando a gente pensa em tutela dos mais vulneráveis, idoso, criança e por aí, pessoa com deficiência, isso são formas de garantia por intervenções estatais desse ambiente mais solidário, menos hostil, mais fraterno. Mas é uma busca eterna. Então, quando se fala em social-democracia, como ideologia política, o que se está buscando no mais das vezes são garantias mínimas para que os poderosos não passem a voltar a oprimir de maneira absolutamente surreal os que são mais fracos. O Estado deve trazer limites para que seja garantida essa igualdade e, quem sabe, alcançada uma fraternidade. Então, a base do direito civil vai ser essa. Eu contrato porque eu quero, eu me torno proprietário porque eu estou afim, eu me caso porque é desejo meu, eu faço o testamento porque a lei não atende os meus interesses. Eu não sou obrigado a testar, eu não sou obrigado a contratar, eu não sou obrigado a me casar, eu não sou obrigado a me tornar proprietário. Estas são faculdades que a lei me traz. Faculdades de agir. Facultas agendi. Faculdades de agir. E esse caldo vai ser a base para o entendimento do que é, para que serve, qual é a verdadeira função do direito civil.